Vamos nós! Estamos no ar mais uma vez ao vivo aqui pela TV Semana, iniciando mais uma edição do programa Semana Esportes para você nesta sexta-feira. Primeira semana aí que a gente retorna com as atividades do programa Semana Esportes e fechando a semana com muitos assuntos para serem abordados novamente aqui no nosso programa. E vamos falar do Cruzeiro, né? Algumas camisas do Cruzeiro, novas camisas, né? Lindas por sinais. Ou melhor, por sinal, né? Vazaram aí na internet, a gente traz as fotos aqui e vamos comentar sobre isso aqui no nosso programa, né? Tem, claro, o noticiário completo da Raposa, com a apresentação do novo diretor de futebol, o novo supervisor de futebol do Cruzeiro. Depois daquela polêmica envolvendo o Beneci Queiroz, o Cruzeiro o afastou e agora já apresentou seu novo diretor de futebol. A gente fala sobre isso aqui no nosso programa. No Atlético Mineiro, o time volta ao trabalho, né? O Galo já está trabalhando duro lá na cidade do Galo, né? Se preparando aí para o Campeonato Mineiro e também para a Copa Sul Minas Rio. E tem o afastamento do André, né? O André Bebezão está treinando em separado, está afastado lá na cidade do Galo, que fala sobre isso aqui. No noticiário nacional tem os jogos que vão movimentar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Falamos aqui ontem e hoje a gente fala mais um pouco da definição dos finalistas que acontece nesta sexta-feira e tem o primeiro jogo do Flamengo na temporada, né? Contra o Ceará, 3-3, Flamengo e Ceará. Lá no Nordeste, o jogo teve uma taça simbólica, né? Que foi para confraternizar e comemorar a taça Asa Branca e o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Ceará, que sagrou-se então o vitorioso na disputa por penalidade e levou para casa a bela taça, a taça Asa Branca. E por isso, né, os nossos amigos já estão aqui posicionados, André Chalabi e Jorge Mendes Magalhães, o Jorginho e o André, para homenagear aqui a torcida do Ceará, do vovô, está aqui com essa ridícula asa branca para marcar presença hoje aqui no nosso programa. André, um abraço para você, seja bem-vindo. Sabia que você, além de cruzeirense e corintiano, também era torcedor do Ceará. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Léo Baião, muito bom dia, Jorginho. Muito bom dia, torcedores flamenguistas, né? Hoje eu estou aqui homenageando, né? Essa taça maravilhosa, Taça Ceará, né? Você, taça lá do Ceará. Eu sabendo o nome da taça. Que é a taça Sabe nem Asa o que Branca. está usando. Que é a taça Asa Branca. Então, estou aqui homenageando. Taça do Ceará. Hein? A taça que o Ceará ganhou lá no Nordeste, Sei. que é a taça Asa Branca. É. Estou aqui homenageando os flamenguistas, né? Que tem um gogozinho meio esticado. Ninguém falou nada ontem aqui sobre isso. Mas é uma coisa que, né, o Adriano Ângelo, né, Jefferson, né, Léo Baião. Léo Baião. Ninguém falou nada aqui ontem sobre isso. Estou aqui homenageando vocês hoje Muito e bem. vamos que vamos. É só porque ele ganhou lá Cariacica Cup, ele está todo folclórico. Vamos que vamos. Bom, o Jorginho está aqui com essa lindíssima camisa do Vitória, né? Vitória da Bahia, né? Não, do Santa Cruz, perdão. Tá, Santa Cruz. A camisa do Santa Cruz, né? O André está me confundindo aqui todo hoje com essa ridícula asa. Bom, então vamos falar de novo para ficar bem falado. Ó, o Jorginho está aqui com essa camisa bacana, bonita do Santa Cruz, né? Que realmente é um grande clube do futebol nordestino, do futebol brasileiro, e vai homenagear aí os torcedores do Santinha com essa bela camisa. É isso, Jorginho, um abraço. Bonita. Bom dia, seja bem-vindo. Um grande abraço, Léo Baião, um abraço ao André, né? E parece que o programa, né, de hoje está recheado de homenagem ao futebol do norte do nosso país, né? Nosso Nordeste, então, né? a verdade é que eu estou rendendo aqui hoje as minhas homenagens ao Santa Cruz, nessa grande equipe do futebol brasileiro, que tem uma imensa torcida, né, no estádio de Pernambuco, até espalhada pelo nosso país, que voltou agora para a elite do futebol brasileiro, né? Essa camisa que foi me presenteada, né, por uma pernambucana, uma pessoa maravilhosa, quem aqui também eu cumprimento, é a Mônica Correia, que está sempre nos acompanhando também, lá de Recife. Toda vez que ela tem uma oportunidade, está acompanhando também a programação, né, da TV Semana, especialmente o programa de esporte. Um grande beijo, um grande abraço a você, Mônica. Muito obrigado por esse presente. E pode ter certeza que o Santa Cruz é uma equipe que todo o povo brasileiro admira pela garra, pela vontade que a sua torcida tem de prestigiar essa grande equipe que voltou agora à elite do futebol brasileiro. Verdade. Uma homenagem Muito aqui bem. ao Santa Mônica. Mônica Correia. Ô, Mônica, se você quiser mandar um para mim também, pode mandar, não tem problema. Não, eu visto aqui, sem problema nenhum. Um abraço aí, Mônica. Camisa do Santa Cruz, então, sendo usada aí pelo Jorginho. Bom, isto posto, né, a apresentação aí dos nossos membros da bancada, né? O André com essas asas, né? Que de anjo não tem nada, né? Mas tá com essas asas angelicais aqui para
homenagear, como eu já falei, a Asa torcida do Ceará, né, que foi o vitorioso neste confronto contra o Flamengo. Na verdade, nos 90 minutos a partida terminou empatada por 3-3, mas havia uma taça simbólica e o Ceará foi o vencedor nas penalidades e, portanto, levou para casa, né, já estava inclusive em casa e ficou com essa taça. Os lances, então, para você... Os lances para você deste empate por 3-3 do Flamengo com o Ceará. O primeiro jogo do Rubro Negro neste ano, primeira partida oficial do Rubro Negro neste ano de 2016, lá no estádio Castelão, em Fortaleza, né? E os cearenses, o vovô, venceram por 4-3, repito, nas penalidades. E, inclusive, o jogo foi um jogo bacana, um jogo muito movimentado. Há quem diga até que foi um jogo eletrizante. O Ceará bateu o Flamengo nos pênaltis e levou a taça asa branca, né? Mas quem está com a asa, na verdade, é o André. O jogo amistoso, o Siloé e o Bill, além do Serginho, né, marcaram para o Vozão. O Emerson Sheik, o Salazar contra e o Marcelo Cirino fizeram os gols do Rubro Negro, né? O Mancoejo estreou bem. Entrou bem no time. O Guerreiro perdeu um pênalti na decisão por penalidades. Esse segundo gol aí, o gol do Bill, estava impedido, incompleto. Estado de impedimento, né? Foi mostrado ontem incansavelmente. E em razão disso, o Ceará, nesse lance, acabou sendo favorecido. Mas não serve de desculpa, né? O Flamengo teve muito desorganizado, sobretudo no primeiro tempo. E se esforçou aí para conseguir empatar e virar a partida, sofreu 2-0 e virou para 3-2. O gol do Sheik foi o primeiro gol do Rubro Negro no jogo, quando o Ceará, com os gols do Bill e do Siloé, já vencia por 2-0. O Rubro Negro chegou então à virada, mas reagiu na segunda etapa, depois de ter sido pressionado ao longo do primeiro tempo. Isso me leva a crer, meu caro Jorginho, que o Muricy Ramalho vai ter sim muito trabalho para consertar esse time, porque ofensivamente tem bons valores, tem bons nomes, mas defensivamente o time apresentou a mesma desorganização do ano passado. Diga lá, Jorginho. Olha, Léo, como eu penso que nessa fase agora de pré-temporada, a gente não tem que procurar motivos também para fazer carreatas, nem soltar muitos foguetes, também não temos que ter motivos para desesperar. É início de trabalho, sim, é para ser ajustado e muito bom quando apresenta os defeitos logo já no início de temporada, que aí o treinador tem todo o tempo, os próprios atletas têm todo o seu tempo necessário para poder corrigir. Eu não vejo nada demais, né, nessa partida do Flamengo ter terminado empatado com o Ceará, é assim mesmo. No Brasil a gente sabe que desde o time da terceira divisão, jogando com o primeiro da primeira divisão, os jogos são bastante equilibrados, as equipes todas têm condições de tanto perder quanto vencer, então não vejo nada demais, é um trabalho que está se iniciando e não tem que ter motivo também para desespero nenhum. A torcida rubro-negra está cobrando e muito do Wallace, zagueiro, né? Porque ele cometeu uma falha no gol que abriu o placar, né? No primeiro gol do jogo marcado pelo Siloé a favor do Ceará. E no terceiro gol, a gente viu ali, foi um golaço, uma jogada muito bem tramada pelo time cearense, mas o que originou a jogada foi mais uma falha do Wallace, que abriu a cobrança de pênalti, né? Disputa por pênalti e perdeu, né? Então a torcida o escolheu para ser aí o algoz, né? E o criticar devido ao seu rendimento ruim nessa partida de ontem. O André, você homenageando aí, então o vovô, os cearenses estão felizes, né? Caratinga tem muitos cearenses, né? E você usando essa asa branca para homenagear o Ceará, que é o campeão dessa taça amistosa, taça asa branca. Não sei se você viu o jogo, os lances, mas enfim, os seus comentários sobre a partida. Não, eu acho que é a Asa Branca Futebol Clube, é o nome da taça lá, Futebol Clube. Eu acho que é uma sacanagem também ficar exigindo do zagueiro do Flamengo, mesmo porque o zagueiro do Ceará fez um gol contra ali, a torcida do Ceará está chateado com ele, entendeu? Está cobrando ele lá no Ceará e fez um gol contra em favor do Flamengo. Pô, então vamos pegar a leve do zagueiro do Flamengo. Aí, início da temporada, eu estou aqui homenageando os flamenguistas de hoje, né? Que conquistaram lá a taça Asa Branca Clube. Mas é isso aí, meu Baião. Vou tocar o pau como é que você está homenageando os flamenguistas de hoje, tirando sarro? Que negócio? Tirando sarro, nada não, pai. Eu tô aqui vestido com a asa branca aqui. Fala pra mim baixinho aqui, asa só pra branca, mim. Essa asa é ridícula, é um negócio. Fala baixinho, não, não é ridículo mim. nada não. Respeita a taça lá, que a taça foi ganhada pelo A asa e a taça não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua asa é uma coisa, a taça lá é outra coisa. Não, é taça Asa Branca Clube. É muito feio essa asa azul. Fala só pra mim aqui, baixinho. Diga aqui. lá. Só pra mim, não fala pra mais ninguém não.
que você tem contra o Léo Baião? Nada. Nada contra o Léo Baião. Você Negócio meu com o você veio Adriano, tirar Ângelo sarro e com com o Léo o Baião. Jefferson. Entendeu? E com o Dudu também. O Dudu fala demais também. É isso aí. Bom, Isso a aí. temporada está só começando. Tá Deixa começando. ele, deixa Só David, é começando. técnico do Cruzeiro, né? Deixa ele. Vai Vixe, ter... Ontem botou lá no vai ter programa de volta, ontem, vai lá, ter volta. negócio lá de Champions, Cariacica. Cariacica Hoje eu estou aqui Cup. homenageando os Vai ter flamenguistas. volta, deixa ele. Tô Deixa ficar à homenageando vontade os aí. flamenguistas Hoje é apenas, né? Hoje é apenas 21, 22, se não me falha a memória, do mês de janeiro, ou seja, o ano Tá está apenas só começando, Só né, começando. Léo? Ontem Então, homenageou o Cruzeiro lá na O ano Taça termina em Cariacica lá. dezembro, então, ó. Nós pegamos não o Branco e volta aí. ganhamos. Nós pegamos o Branco e ganhamos. Nós perdemos o Ceará. Não, perdeu pro Vila Nova de Nova Lima lá na Toca da Não Raposa. perdemos, não. Bom, seguinte, por falar em Cruzeiro e Flamengo, né, os dois estão envolvidos, como nós vimos falando, a gente tem falado aqui, né? Os dois estão envolvidos em jogos decisivos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje, como nós antecipamos aqui, vamos dar mais uma pincelada nesse assunto, né? Para que possamos aí fazer os comentários finais desses dois jogos. Afinal, são duas as partidas, então, pelas semifinais da Copinha, né? Corinthians e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Corinthians, na Arena Corinthians, às 19h30 de hoje, né? E vale vaga esse jogo na final, na decisão da Copa São Paulo de Júniores, e Flamengo e América Mineiro, às 21h45, também de hoje, né? Também hoje, às 15h10, nós temos esse jogo. Então, dois mineiros, como falamos ontem aqui também, envolvidos aí nessa disputa, né? E além de Corinthians e Flamengo, chegou a hora, né? Agora é para valer, para sabermos quais serão os finalistas da competição. Deixa eu começar com o homem da Ásia aqui. Diga lá, André. Ô, Léo Baião, vou torcer hoje ligeiramente a favor do Cruzeiro, é lógico, né? Ligeiramente? Ligeiramente a favor do Porque o Cruzeiro. Cruzeirense torce ligeiramente pro seu Ligeiramente, time. para ser um Tô jogo entendendo. rápido, o Cruzeiro ganhar do Corinthians rápido. E claro, pelo América, né? Do meu amigo Iapo, né? Que passa pelo Flamengo também. E ficar duas final mineiras em pleno aniversário de São Paulo. Já pensou? Cruzeiro e América, na final da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Oh, que beleza. Vou torcer, né? Fazer o quê? Muito bem. Mais alguma coisa aí sobre essa decisão? O que vocês me dizem aí? Ontem vocês chegaram a falar de favoritismo, né? Claro, mas chegando. a opinião é a mesma de ontem? Tem alguma mudança em relação à opinião de vocês sobre esses jogos? O fato das partidas serem, por exemplo, a partida do Corinthians ser na Arena Corinthians, no Itaquerão, enfim, dá uma certa vantagem para o Timão, né, Jorginho? Diga lá. Sacanagem. Não, é uma semifinal bastante equilibrada, né, Léo? Pelo que fez durante toda a competição Flamengo e América, vai ser uma semifinal para os dois bastante equilibrada. O que fez também Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro também apresentou um bom rendimento, o Corinthians. A diferença é que vai o jogo para o Itaquera, a torcida do Corinthians não quer saber se é juvenil, se é infantil, vai colocar pressão, resta saber como essa equipe jovem do Cruzeiro vai se comportar diante daquela pressão que vai ser dentro do caldeirão corintiano ali. Mas acredito que tecnicamente, tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro estão equilibrados, como fizeram durante toda a competição. Já é que houve essa manipulação para levar o jogo para dentro do Itaquerão, né? Hoje, que é uma semifinal, nem final é. Tomara que o Corinthians seja castigado, com todo o respeito do Corinthians, seja castigado, para você conseguir a classificação final. Muito bem, vai ser difícil aí ganhar do Corinthians em seus domínios, com tudo a favor, com o jogo em São Já vi Paulo, essa história, Léo com o Baião. jogo no estádio Esse lotado lá a favor do Timão, mas vamos torcer para Minas Gerais. No Morumbi, já vi essa história. Vamos torcer para os times de Minas Gerais. Bom, seguinte, vamos fazer um intervalo. Por falar em times de Minas Gerais, na volta a gente já destaca o Galo Mineiro, né? Com as novidades que envolvem o Atlético nesta sexta-feira. Rápida pausa, já voltamos.